Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos esclarecer os principais pontos do Manifesto em Defesa da Mobilidade Urbana, lançado recentemente por iniciativa do vereador Edson Santos. Diariamente, mais de 6 milhões de habitantes precisam se deslocar pela nossa cidade para estudar, trabalhar, cumprir seus afazeres e manter o bom funcionamento da cidade. Para discutir essa e outras questões essenciais, que mobilidade nós queremos para a nossa capital, principalmente, Rio Ônibus marcou presença na Câmara de Vereadores para acompanhar de perto as propostas desse documento e é sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Para dar início ao nosso programa, vamos entender o que esse manifesto defende como princípio. Composta por 22 municípios, a região metropolitana do Rio de Janeiro concentra 75% da população do nosso estado numa área equivalente a apenas 12% do seu território. São 12 milhões de habitantes, um número maior que a soma das populações do Uruguai e do Paraguai, por exemplo. E toda essa concentração populacional resulta de um processo de industrialização que o Brasil passa desde a década de 50, estimulando a migração das pessoas da região rural para os grandes centros. E esse fenômeno proporcionou a formação de metrópoles que têm, dentre suas principais características, uma forte segregação socioeconômica desse espaço urbano, com implicações diretas na qualidade da habitação popular e da mobilidade. No mesmo período, por meio de políticas públicas oficiais ou pela ausência delas, o Estado brasileiro gradualmente abandonou a opção pelo transporte sobre trilhos para privilegiar o transporte motorizado individual, investir de forma ineficiente no transporte coletivo rodoviário. Esse conjunto de fatores hoje faz da mobilidade urbana na região metropolitana um verdadeiro gargalo para o seu desenvolvimento social, ambiental e econômico. A gente não pode aceitar como normal que, em pleno século XXI, os trabalhadores fluminenses e cariocas gastem, em média, 4 horas por dia nos deslocamentos de ida e volta do trabalho, em condições de alguma precariedade e, muitas vezes, com grande dificuldade. Isso é verdade. E isso acaba afetando a saúde física das pessoas, acaba prejudicando o seu rendimento no trabalho, e sem contar os danos ambientais, né, que são provocados por tudo isso. E todo o seu impacto na mobilidade urbana, que é um tema que a gente vem debatendo aqui no nosso podcast constantemente, né? Que mobilidade urbana a gente quer para a nossa cidade, que qualidade de vida a gente quer para a nossa cidade. E a mobilidade urbana, a gente sabe, está intrinsecamente ligada ao direito à cidade e a outros direitos fundamentais que estão escritos no artigo 6º da Constituição brasileira, né, que dá os direitos aí à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância e ao direito de ir e vir à mobilidade urbana. O desafio de tornar realidade essa lei é muito grande, tanto quanto a importância da unidade de todos os entes federados, e aí se destaca esse manifesto, que é para falar que todos têm que estar ligados, seja governo federal, governo estadual, governo municipal, os outros setores econômicos também que participam da vida da cidade, da região metropolitana, a sociedade civil organizada, a academia, entidades de trabalhadores, o Ministério Público, a Justiça, todos nós temos que estar envolvidos na construção de projetos que sejam execuíveis a curto e médio prazo. E, dando continuidade, nós já falamos aí sobre a importância desse manifesto e porquê da sua realização, a gente vai responder ao seguinte questionamento, já nos fizeram várias vezes. Quais são os principais pontos de concordância apontados nesse documento? Bem, o que é que entendemos? São 8 pontos básicos aí, foram colocados pelo manifesto e que a gente tem que considerar. Primeiro, a revisão do modelo de remuneração dos concessionários,
que vinha sendo baseado exclusivamente na tarifa e tendo que ser criados, então, novas formas de financiamento. Segundo, a necessária integração física e tarifária entre os diversos modais, que ela já existe de certa parte, de certa forma, já há casos de integração de trem com ônibus, de ônibus com metrô, com VLT, com barcas, mas isso ainda funciona de uma forma não totalmente estudada e integrada. Terceiro, é a necessária articulação entre os diversos modais, de forma a haver uma retroalimentação e não uma sobreposição, muitas vezes, de trajetos. É colocado pelo manifesto também, aí já com relação ao metrô, não relacionado diretamente aos ônibus, a conclusão da linha 2 e o início de obras da linha 3 do metrô. O manifesto coloca também como necessária, como já dissemos anteriormente, a parceria entre a União, o Estado e os municípios para recuperar o sistema ferroviário e para realizar investimentos em sistemas que atendam aí toda a região metropolitana. Fala no seu sexto item, na criação de uma autoridade pública que efetivamente coordene o processo de integração e mobilidade da região urbana. Seu sétimo item, ele coloca o estabelecimento de um novo modelo de concessão do setor rodoviário, aí com exigência da utilização de veículos menos poluentes, o que, de uma certa forma, os ônibus já vêm atendendo com a colocação da tecnologia do Euro 6, que realmente é praticamente isenta de poluição. E, finalizando aqui, o efetivo investimento em transporte coletivo de massa, em especial sobre o modal trilhos. Bom, isso é interessante porque boa parte do que é colocado aqui no manifesto vem corroborar aquilo que temos falado aqui ao longo de mais de 100 edições do nosso podcast. Justamente na importância de se discutir a nossa metrópole, a nossa cidade, se discutir que mobilidade urbana a gente deve ter, quais são os agentes envolvidos, de forma que recursos são necessários para prestar o serviço com a qualidade que se deseja, para a gente poder funcionar. Vou dar um exemplo de... hoje mesmo, estava em direção mais cedo ao centro da cidade, conversando com a nossa equipe, todos dentro do carro. E surgiu uma pergunta, diante de um tremendo engarrafamento na Avenida Brasil. Que solução pode ser dada para isso? São tantos carros na rua e ônibus e tudo, a gente tinha que construir mais pistas? Eu respondi não. A solução é se privilegiar o transporte público, se investir nesse modal, porque é muito mais fácil, vamos dar um carro para cada um e cada um faz o que quer, depois não anda. Então fica uma discussão, coloquem ônibus mais novos. Os ônibus mais novos para rodar nos velhos engarrafamentos, nas velhas ruas, nas velhas vias, que não comportam mais veículos. Então, é uma discussão pesada, uma discussão política pesada, são necessários investimentos pesados, mas se nada for feito, a qualidade da nossa mobilidade, que implica diretamente em todo o resto das nossas atividades, em todo o funcionamento da cidade, vai piorar cada vez mais. Esse é um desafio muito grande e que eu vejo esse manifesto aqui propondo uma busca de soluções, uma ampliação dessa discussão para fora daquele bate-papo da imprensa de todo dia, que não adianta, vou ter o ônibus mais novo, ele não vai conseguir rodar. Eu vou colocar uma linha de metrô, isso demora muito tempo, tem muitas obras, muito investimento. Vou ampliar terminais, vou alargar ruas, como? Então, a gente vê que essa discussão já rola há muito tempo, só que não tem uma solução. Então, acho que está na hora de a gente realmente pensar num projeto de médio e longo prazo que venham trazer uma solução para essa questão. Tá? E apesar de ser dever do Estado garantir a todos o direito de ir e vir, cada uma das esferas políticas é responsável por diferentes iniciativas no setor de mobilidade urbana. E o manifesto aqui, ele elenca algumas atividades aqui, algumas sugestões, algumas responsabilidades de cada uma das esferas de governo, que eu vou ler aqui. Então, o manifesto conclama que o governo federal passe a induzir e financiar projetos de mobilidade urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro,
abrir linhas de financiamento para que os municípios possam assumir as necessárias melhorias no entorno de estações ferroviárias, de terminais rodoviários, incluindo ações de iluminação, sinalização, acessibilidade, a instalação de bicicletários e de ciclovias. Terceiro, financiar projetos do governo do estado para requalificar as estações ferroviárias, garantindo infraestrutura de acessibilidade, banheiros, sinalização. Mais uma vez, falando sobre trilhos aqui, financiar prioritariamente a conclusão da linha 2 do metrô até a Praça 15 e o início das obras da linha 3, ligando o centro do Rio a Niterói e São Gonçalo. Em quinto, financiar projetos que ampliem e melhorem o sistema aquaviário de passageiros. E sexto, assunto de vários podcasts nossos aqui, implantar o Sistema Único de Mobilidade, o SUM, que seria como que o SUS, mas para a área de mobilidade, para a área de transporte. Então, esses seriam as sugestões desse manifesto para o governo federal. Para o governo estadual, ele propõe implantar de forma urgente a integração física e tarifária dos modais, rever o modelo tarifário das concessões e criar novas formas de financiamento do transporte público. Aqui colocou realizar concurso para a AGETRANSP, recriar o Batalhão Ferroviário da Polícia Militar, restabelecer o Instituto Rio Metrópole como autoridade legalmente constituída pela Lei nº 184, de 2018, para coordenar a integração metropolitana, realizar licitação aqui com base num novo modelo de concessão, tendo por diretrizes a sustentabilidade ambiental, redesenho da integração, complementariedade dos diversos modais, realizar estudos de financiamento e subsídio com vistas ao estabelecimento da tarifa única que estimule a população a utilizar o transporte público, articular com os municípios, agentes econômicos, entidades da sociedade civil organizada, universidades, a constituição de um Fórum Metropolitano de Mobilidade, constituir um consórcio com os municípios alcançados pela malha ferroviária de passageiros, a fim de assumir de forma plena e colaborativa a operação do sistema, concluir a estação Gávea da linha 4 do metrô e finalizar o seu trajeto, promover investimento na manutenção das vias permanentes e sinalização dos ramais ferroviários. Então, dessas atribuições do Estado, a gente nota no manifesto uma preocupação, especialmente com a questão dos sistemas que são ferroviários. Caso da Supervia, caso do metrô, que também atravessam graves crises, como o setor de ônibus vem atravessando. E, no âmbito dos municípios da região metropolitana, ele propõe criar ou atualizar seus planos municipais de mobilidade urbana, que é o que a gente fala aqui o tempo todo, elaborar projetos de melhorias e manutenção do entorno das estações, inclusive no que diz respeito à acessibilidade, e compor o Fórum Metropolitano de Mobilidade. E esse manifesto, segundo aqui seus signatários, tem por objetivo abrir o debate e, diante do exposto e da urgência do tema, conclamar todos os cidadãos, entidades, governos e companhias para se somarem ao grupo signatário nesse pacto para garantir a mobilidade e todos os direitos constitucionais conexos, bem como a melhoria das condições ambientais, sociais e econômicas do Estado do Rio de Janeiro. E diz aqui que não é preciso inventar a roda, só precisamos de união para fazê-la rodar. Então, por que trouxemos aqui a leitura desse manifesto? Porque muitas pessoas viram que nós participamos lá e começaram a nos enviar perguntas. E, de uma certa forma, tudo aquilo que vem sendo falado aqui no nosso podcast, tudo aquilo que o Rio Ônibus vem defendendo em debates, em audiências públicas, em seminários e tudo, está contido aqui de uma certa forma. Não vamos discutir aqui se tem algum viés político, se tem algum pensamento mais voltado para um governo ou para outro, nada disso. O que esse manifesto demonstra é a preocupação do vereador Edson Santos, do vereador William Siri também, que é seu signatário, do vereador Zico, com essa questão. E eles propõem uma discussão que o Rio Ônibus também vem propondo. Algumas coisas a gente pode
divergir, a gente tem o nosso ponto de vista, está mais preocupado sim com a questão dos ônibus e do contrato que nós temos para administrar, mas realmente é essa discussão. A gente sempre fala aqui, repetindo, sendo insistente, a gente tem a questão da mobilidade urbana aqui que afeta a todos nós, não só aos operadores de ônibus, ela afeta a todos os modais de transporte, afeta quem anda de carro, quem anda a pé, de bicicleta, afeta os prestadores de serviços, afeta as empresas de distribuição de carga e de serviços, afeta as fábricas que têm que escoar o seu material, os supermercados que têm que receber suas mercadorias, tem toda uma questão de logística aí. Então, esse manifesto vem em boa hora se somar a todo o movimento que já vem sendo feito pelo Rio Ônibus, pela CEMOV, pela NTU, por todas as entidades aí preocupadas com o transporte, em definir realmente que mobilidade a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, como isso pode funcionar, que tipo de transporte vai ser oferecido à população, que modais, como vai ser a integração, como vai ser a questão tarifária. Hoje nós já temos uma tarifa pública e uma tarifa de remuneração, então já se quebrou aquele paradigma de ter ou não subsídio, então isso já foi esperado, já há o entendimento de todos, e aí todos os partidos, todas as vertentes governamentais, todo mundo, de que precisa ser feita alguma coisa para melhorar. E a hora da discussão é essa. Então, entendemos que esse manifesto é mais um documento que vem se somar a uma série de outros documentos, de manifestos, de solicitações, para que se discuta em alto nível a questão da cidade, de sua mobilidade, de sua qualidade de vida, envolvendo, sim, todos os atores, esfera federal, estadual, municipal, sociedade civil organizada, os concessionários, a academia, a imprensa, que tem um papel fundamental de trazer esses problemas para a gente definir, mais uma vez, que transporte a gente quer, com que qualidade, para que cidade, quanto ele vai custar e como nós vamos conseguir fontes de remuneração para bancar esse serviço, que é de responsabilidade de toda a sociedade, não apenas daquelas pessoas que utilizam ônibus ou transporte público. Então, agradecemos aqui ao vereador Edson Santos e aos demais pelo convite que nos foi feito para participar, tivemos essa oportunidade, saudamos lá dizendo que é muito interessante estarmos ao mesmo lado da mesa, buscando as mesmas soluções, empresários, trabalhadores, academia, a classe política, todos em prol de uma melhoria para a vida de nossa cidade. Então, deixamos aqui esse registro para o pessoal que nos perguntou e para todos os ouvintes entenderem o que foi esse manifesto e, em breve, teremos mais novidades aí sobre o andamento dele e de todas as iniciativas que visem proporcionar um transporte melhor a todos vocês. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora, também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.